uma maravilhosa manhã de salvação. A você que está aí no seu lar, para junto conosco adorar, reverenciar o nosso bom Deus que tem feito tanto por nós. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar mais uma vez falando do seu amor, cooperando. Ao nosso pastor Arnóbio Tavares, pela oportunidade, a rica oportunidade. Nosso evangelista Marinho, homem de Deus, os cantores que aqui entoaram, e por que não aqueles que faz o trabalho por trás das câmaras, na pessoa da irmã Aline e sua equipe, junto com Kennedy e todos os irmãos. Amados, quero convidar os santos que, por gentileza, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de São Pedro, capítulo de número 5. Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler alguns versículos do 6 ao 10. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus pela minha família que está nos acompanhando, louvar o Senhor pela oportunidade que Ele tem me dado de estar ao lado da minha maravilhosa esposa, cujo dia 24 nós estamos fazendo 17 anos de casados. Então, eu só tenho a te agradecer, minha irmã Delane, que Deus te abençoe. Você que achou 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 ao 10. Assim está escrito: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como um leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento está acontecendo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar os assentos? Graças a Deus. Queridos, há dias Deus tem tratado conosco sobre esse texto, esta colocação, esta exortação de Pedro. E a gente, quando ouve a voz de Deus, a primeira coisa que a gente faz é anotar e buscar, falar, orar. Graças a Deus, vamos falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero dizer que Pedro é um homem também diferenciado, é um discípulo de Jesus diferenciado. Sabemos que Paulo fez grandes coisas, mas Pedro, ele estava próximo, presenciando os fenômenos, os milagres que Deus tem realizado por meio do seu Filho Jesus aqui na terra. Então a Bíblia diz, amados, que Pedro, quando do seu encontro com o Mestre, porque a melhor coisa na vida do crente
ou do ser humano é quando ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus e segue-o. A história retrata o perfil daquele homem que decidiu largar as redes e buscar o Mestre Jesus. Buscar com um significado. Buscar com um objetivo. Buscar amparado por meio de uma promessa. Ora, Jesus fez uma proposta, lançou-lhe o desafio: segue-me e vos farei pescadores de homens. Imagino que na mente de Pedro ele ficava a procurar entender como é isso. Porque sabemos que Pedro foi um dos discípulos que mais indagou, que mais fez perguntas. Parecia até que ele não acreditava, mas a curiosidade vinha e lhe o tomava, e ele de imediato era o que mais questionava. Eu não sei do que é que você está questionando a Deus. O que é que você está perguntando a Deus? O que é que está acontecendo na tua vida que você não está entendendo, mas busca a Deus, pergunta ao Senhor. Mas vamos olhar a Pedro. E por isso Deus tem colocado no nosso coração um tema propício à situação e à história de Pedro, que eu quero compartilhar com você e te dizer que a promessa está de pé. Pedro resolve seguir ao Senhor Jesus. Pedro é comissionado, é exortado, orientado, doutrinado, ensinado. E eu sou apaixonado por esse discipulado de Jesus, com aqueles que Ele escolheu, Ele preparando, Ele ensinando, Ele orientando. Porque com Jesus é assim, irmãos. Primeiro Ele chama, depois Ele capacita e depois Ele envia. E eu cheguei aqui nesta manhã, e quando adentrei no santuário, Deus falou fortemente ao nosso coração, dizendo que algumas pessoas estavam dispostas a desistir. E eu disse: Senhor, fala conosco, nos confirma. E Deus, através dos louvores aqui entoado, confirmou. O apóstolo Pedro, é remontada a história dele em duas fases. A primeira era na condição em que ele estava enquanto estava caminhando com o Mestre. Porque se a gente for analisar, amados, parecia aquela pessoa curiosa, aquele tipo de pessoa que quer apenas o milagre de Deus, mas não quer o Deus do milagre. E quanto a isso, é muita gente, irmãos, quer saber o milagre, quem é o profeta, o que é que ele está realizando, não quer buscar, não quer orar. Pedro, ele estava muito próximo de Jesus, era um dos três que a Bíblia menciona que eram os mais próximos: Pedro, Tiago e João. Era aquele que tinha um perfil a priori de
vou ver o que é que Jesus vai fazer agora. Era aquela pessoa que quando Jesus estava no meio da multidão, Pedro se posicionava e sempre com as suas peripécias, a exemplo de quando Jesus estava andando sobre o mar. E volta a dizer, Pedro está próximo de todos aqueles milagres, aqueles grandes milagres, você vai ver Pedro por perto. Milagres que ninguém explica. Jesus andando sobre o mar, Pedro questionou, se és o Cristo, então deixa eu ir até vós. Jesus disse, vem. Pedro foi aquele que indagou quando a mulher tocou e Jesus explanou dizendo, alguém me tocou. O texto vai dizer que ele pergunta a Jesus, mestre, a multidão te aperta e tu dizes, quem me tocou? Então este era o perfil de Pedro. Pedro decidiu buscar Jesus, mas antes de servir a Jesus, Pedro, ele procurou conhecer a Jesus pelas suas ações, pelas suas obras. A Bíblia vai dizer que Pedro era aquele perfil de crente, era aquele perfil de pessoa que estava próximo das grandes obras, mas ele não participava, ele não coagulava, ele se sentia tímido de se envolver, de buscar, de adorar, e naquilo que conhecemos acerca da oração, pronto. Quando Jesus convida os discípulos a orar, que deixa ele em um determinado local e se afasta um pouco, que volta, Jesus diz o quê? Nem sequer uma hora consegues orar. Era o perfil daquela pessoa que busca a Deus, diz que busca, diz que serve, vê os milagres acontecendo. E talvez a pergunta que ele acalantava em seu ser era: quando é que eu vou passar por esta experiência? Quando é que eu vou viver esta experiência? Quando é que eu vou viver mais de Deus? E a promessa? Pedro precisava ser moldado, irmãos. Quantos de nós precisamos ser moldados? Todos os dias Deus fala conosco. E nós precisamos estar na direção de Deus. A promessa era que ele seria pescador de homens. A Bíblia diz, queridos, que Pedro se posicionava com este perfil daquele crente, daquela pessoa curiosa, só queria saber do que era que Jesus ia realizar, do que era que Jesus ia fazer. E agora, qual será a novidade? Era uma pessoa que não tinha a experiência, não buscava, não orava como deveria. A aptidão estava em fazer parte.
E tem gente que faz parte e quer fazer parte de tudo. Mas o que me chama a atenção é que nós precisamos fazer parte do céu, parte do eleitorado de Cristo, parte daqueles que servem, daquele que busca, independente de números. Porque quando está tudo e todos rodeado, é bom. Mas passa pelo menos 2 horas orando sozinho. Sozinho. Ou num trabalho de oração você vem, ora, olha para trás e percebe que também ninguém chegou. Aleluia. Pedro tinha essas características. Mas a verdade, amados, é que a parte mais difícil que Pedro precisava passar, porque é como sabemos, de boca é fácil. Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? E nas ações? Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntando pela 3ª vez, o texto sagrado vai dizer que Pedro, ele desfaleceu, o semblante. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus te conhece por dentro e por fora. Não adianta irmãos, viver uma vida de religiosidade. Não vale a pena, não dá certo. Precisamos viver uma vida de integridade com Cristo, servindo e adorando, buscando constantemente. Pedro disse que estaria com Cristo e estaria com Ele aonde fosse preciso. Mas logo quando Jesus foi preso, alguém reconheceu a Pedro, e o divisor de águas na vida de Pedro precisou acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus te conhece. E você precisa saber que Ele é Deus na sua vida. E te permite passar por situações para que você, do outro lado, saia mais forte. Saia sabendo que Ele é Deus na sua vida. Pedro negou a Jesus. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente quando ouviu o galo ali cantar. E aí, evangelista Edmilson, que eu vejo a real conversão de Pedro. Pedro, ele se converteu ali de verdade. Ele entendeu quem era o mestre. Ele viu, creio que foi trazido à memória tudo daquilo que as Escrituras falavam acerca do mestre. E ele se despertou, ele se acordou, ele entendeu que ele estava diante do Filho de Deus. E aí, queridos, é quando enxergamos e nós, seres humanos, pensamos que tudo acabou.
Talvez você aí na sua casa, ou aonde você está nos acompanhando, se no hospital, se em um local que você não queria estar aí. E Deus tem falado ao longo da tua vida com você. E você negando, você fugindo, você desistindo das promessas de Deus, abrindo mão, negociando. Aleluia. Aceitando. Oh, aleluia. Deus da glória. As propostas que não convêm. O chamado que o Senhor Jesus tem feito na tua vida. Você pode até pensar em desistir, que está tudo acabado. Neguei meu mestre. Foi assim como Pedro se posicionou. Não tem mais jeito. E quando isso acontece, meus amados, Pedro passa por um processo muito forte, sem forças, não consegue mais orar. Vai orar como? Vai buscar a Deus como? Como? Com que força? Com qual força? Aleluia. Aleluia. Nesta manhã, Deus está restabelecendo tuas forças. Nesta manhã, o Senhor está renovando a aliança contigo. Nesta manhã, Deus está dissipando o mal que veio sobre você. Aleluia. O Senhor, Ele levanta, Ele dá força, Ele reanima, Ele transforma. Aleluia. E Pedro, depois daquela atitude de negar o mestre, a esperança de Pedro era de um dia poder encontrar a Jesus. A esperança de Pedro era de poder um dia dar um abraço em Jesus e pedir perdão. A esperança de Pedro era sentir a presença do Espírito Santo na vida, de dar glórias a Deus, de entender a graça de Deus sobre a vida dele e perceber que o chamado ainda está de pé. Porque todo mundo pode desistir de você. Agora eu quero dizer a você que nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Deus não desistiu de você. Ele não desiste. E Pedro, naquela esperança, fim da esperança, porque Jesus foi crucificado, foi morto, mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Jesus ressuscitou, que as mulheres trouxeram a notícia, oh glória a Deus, aquilo ali foi como um bálsamo, a esperança reviveu, renasceu, a oportunidade de encontrar o mestre, de Candaralabacé.
Eu não sei por que você se afastou. Eu não sei o que fizeram com você. Mas nesta manhã, o Mestre está renovando as tuas forças. Volta para a casa do Pai. Vem fazer aquilo que Ele tem te chamado. As promessas dEle estão de pé. Se você louva, volte a louvar em nome de Jesus. Se você prega, pregue em nome de Jesus. Se você ora, ore. Mantenha comunhão com o Pai. Aleluia. Certo dia, encontrei um companheiro. E ele disse: irmão Willamis, eu não vou mais vir para a igreja. E eu disse: por quê, meu amado? Disse: porque a única coisa que eu sei é só tirar a porta. Eu não recebo oportunidades. E eu disse: meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. O ponto de partida na vida de quem serve a Deus é obrigação. E o final desse ponto de partida chama-se excelência. Por isso que você vê muitas pessoas desistindo de fazer a obra, porque ela enxerga a obrigação. E para servir a Deus, irmãos, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas quando a gente começa a servi-lo, a gente se coloca na condição de obrigado. É o start, é o ponto de partida. A excelência se dá, queridos, quando você está além, faz além. Por quê, presbítero Willamis? Porque não é para o homem, é para Deus. Eu fico muito feliz quando aquela mulher se aproximou de Jesus, chorando aos seus pés, enxugou os seus pés com os seus cabelos. Isso é gratidão. E para quem serve a Deus, a obrigação, ela começa a ter este fluido, o fluido da gratidão. E eu disse àquele nosso amigo que o Senhor estava vendo o trabalho dele. E a gente começou a explorar o dia a dia dele no trabalho da porta. Era o primeiro que chegava, era o último que saía. Ele fazia para Deus com excelência. E ele não conseguia enxergar. Aleluia. Porque tem gente, irmãos, que está dentro da igreja e não sabe o quanto ele é importante. Ele acha que não é enxergado, não é percebido. Ele pensa que ninguém vê ele. Mas, irmão Willamis, eu disse, eu sirvo a Jesus desde 97. Ainda posso encontrar um irmão com esses cuidados que o Senhor tem, de chegar, ser o primeiro, fazer aquele trabalho que todos nós sabemos, né? Nós que cuidamos da casa do Senhor. E aquela palavra aguçou a visão dele. Ele começou a enxergar o quanto ele é importante na obra de Deus. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que você é importante na obra. Venha adorar a Deus com os seus préstimos de adoração, cooperação.
estava ansioso para encontrar a Jesus. Logo depois daquela palavra que as mulheres disseram, o mestre vive, a Bíblia vai dizer que Pedro e João correram lá para o sepulcro. E quando Pedro chegou, irmãos, aleluia, estava lá os anjos, o anjo, e protelou aquele encontro. E quando protelou aquele encontro, eu fico a pensar, meu Deus, a gente espera tanto aquela bênção, parece que não vem. Mas Pedro precisava encontrar o mestre. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando os discípulos voltaram, eles estavam ali ceando. A Bíblia diz que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, fala com os seus discípulos. Penso eu que Pedro disse, agora eu posso abraçar, pedir perdão, me envolver mais, buscar mais, fazer tudo aquilo que Ele tem nos recomendado. A obra, amados, é um filme registrado do Gênesis a Apocalipse. O plano divino de salvação através do século. Não sei o estágio em que você se encontra. Só sei que Deus tem marcado encontro com você nesta manhã. Tem tratado contigo nesta manhã. Tem renovado a aliança com você. Aleluia. Pedro mudado. Pedro transformado. Aí você começa a perceber os grandes feitos que não foi deixado para trás. Os milagres que não foi só quando Jesus estava aqui na terra, no corpo físico do homem. A Bíblia diz que Pedro, durante a história, nos registros de Atos dos Apóstolos, você vê Pedro atuando, ganhando milhares de vidas. Você vê Pedro agindo. Aleluia. E quando esses homens se colocaram na mão do Senhor, e entenderam o chamado de Deus para a sua vida, aquela proposta que se cumprira naquele momento, quando no Pentecostes, Pedro é indagado, ou, por que não dizer, todos os irmãos ali são indagados, porque o Espírito Santo desceu, encheu, fortaleceu, revestiu de poder. E quando eles são colocados, aquele Pedro que disse que não conhecia o mestre, que nunca tinha ouvido falar, que não era um deles, foi o primeiro a se posicionar
e pregar a poderosa palavra de Deus, cheio do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ali muitas almas aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. O Pedro que se aproximava de Cristo, se aproximava de Jesus para ver quais os milagres, o que era que ele estava a fazer, o que ele estava a realizar. Era o Pedro que ele simplesmente entrava debaixo da graça, entrava debaixo do poder e da unção derramada pelo Espírito Santo. A experiência que ele precisava sentir, ele sentiu, ele provou, ele vivenciou. E você precisa também sentir a graça e o poder de Deus aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí onde você se encontra. Glorifique, exalte, dê glórias ao Senhor, aleluia. Pedro transformou. Pedro, ele passou pela melhor experiência. Ele não mais precisava ver a Cristo como ele viu, com o rosto transfigurado, e propôs fazer tabernáculos, porque lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia vai dizer que ele viu a Moisés e Elias e o rosto de Cristo ali, transfigurado, resplandecente. Parece aqueles crentes que vêm para o culto, não dá glória, não exalta, não participa do culto, não presta cultos a Deus, aí fica como espectador. Aquele Pedro já não existe mais. Era o Pedro que participava, que adorava, que exaltava, que orava, que fazia os grandes sinais e maravilhas no nome de Jesus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Era o Pedro que também passou na Porta Formosa, e quando foi indagado acerca de uma esmola, ele mesmo disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. É um Pedro totalmente transformado, irmãos. É um Pedro diferente. Era um Pedro que agora ele sentia a graça e o poder de Deus na vida, e estava pronto a dar também a sua vida por amor do Evangelho. E aí a gente encontra Pedro redigindo as epístolas, as 2 epístolas, exortando, orientando, animando os irmãos, a igreja do Senhor. Aleluia. Interessante, queridos, é que dentro de todo esse contexto, a promessa do Mestre está de pé. Foi assim na vida de Pedro, assim é também na tua vida. Não rejeite o chamado de Deus na sua vida. Não faça como Jonas, ficar protelando, esperando situações mais drásticas, mais difíceis, porque você sabe que o poder está na mão do Senhor. E quando Ele lança o anzol, irmão, Ele puxa. Você pode criar qualquer tipo de situação, você pode correr para onde você quiser,
Deus chamou, acabou-se. Ele se responsabiliza. Se posicione. Busque ao Senhor. E Pedro, depois que presencia tudo isto, e volta a dizer, os prodígios e maravilhas, aonde tinha, Pedro estava perto. Não tem para onde correr. Os prodígios e maravilhas, aonde a Bíblia registra no Novo Testamento, Pedro, ele está perto. Tem Pedro ali por perto. E Pedro, diante dos seus algozes, pregando a poderosa palavra de Deus, Pedro, ele começa a expressar a graça, o poder, exalando o perfeito perfume de Cristo. A Bíblia diz que aonde esses homens passavam, irmão, até a sombra, curava os enfermos, as pessoas colocavam os enfermos deitados. É coisa de prodígios e maravilhas, irmão. E essas coisas acompanhavam Pedro. Eram curados. E quando Pedro, sabedor do chamado, identificando aquilo que Jesus tinha dito para ele, ele, sabedor da partícula que ele era no seio da igreja, da importância que ele era no seio da igreja, a Bíblia vai dizer que quando Pedro foi preso, sentenciado, julgado e sentenciado, irmãos, e aí Pedro ficou tão parecido com Jesus, queridos, mas tão parecido, que a sentença de Pedro foi morrer também como Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, quando diante dessa situação, estudiosos também falam e registram que ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, pode me crucificar, vai crucificar, não tem problema, mas pode crucificar de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como meu mestre. A exortação de Pedro, no texto do qual lemos, ela é propícia para isto que trouxemos ao vosso coração por meio do Senhor. Eu não posso falar daquilo que não passei. Ninguém pode dizer algo daquilo que não viveu. Quando Pedro, no capítulo 5, ele começa a exortar, a orientar, a dar uma palavra aos jovens e aos mais velhos. O texto fala diante da disposição que estamos vivendo. O mundo jaz no maligno, irmãos. Ou você está pronto para guerrear, ou de braço cruzado, esperando a nuvem passar, irmão, é que não vai dar certo. Você tem que se posicionar. Jesus, quando chama, ele chama para a guerra, batalha espiritual. Não pode brincar mais, irmãos. Esse negócio de brincar, de ser crente, não está dando mais. Não. Se posicione. Fale com Deus. Ore. Busque. Vamos fazer isso. Para que Deus haja em favor do nosso povo. Para que Deus haja em favor da nossa igreja. Aleluia. Só pode
falar alguma coisa, quem já passou, quem já viveu. E Pedro viveu. Pedro passou. Pedro tinha um perfil, encontrou Jesus. Jesus mudou a vida de Pedro. Pedro se tornou uma nova criatura. Enfrenta os desafios de cabeça erguida, é lapidado, porque todos nós precisamos ser lapidados, precisamos nos colocar na direção de Deus, nas mãos do Senhor. Aí Pedro, ele exorta os irmãos, é quem tem a experiência para dar, é quem tem o exemplo para falar. E aí Pedro, diante de tudo que estavam vivenciando, as perseguições que não para de existir, que agora é que vai aumentar, e não estou aqui para colocar medo não, que não é para ter medo, é para ter Jesus. Quem tem Jesus não tem medo. Aí Pedro exorta os irmãos. E ele diz: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como um leão, que procura quem possa devorar. Resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre outros irmãos no mundo inteiro. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, aleluia, Ele mesmo haverá de reabilitar, de confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. Ele disse isso porque ele passou por tudo isso. Ele falou isso, irmãos, porque ele sabia o que ele tinha passado. O constrangimento de ter negado o mestre, a insuficiência de poder fazer alguma coisa, querer fazer e não poder fazer, e não ter força, não poder mais contra o sistema, não poder resistir. Se achar um covarde, sem forças. O que ele mais ansiava era encontrar a Jesus, pedir perdão, dar um abraço e dizer: mestre, eu estou aqui para te servir, para te obedecer, para fazer conforme tudo que tu tem nos ensinado. Aleluia. E por isso eu louvo a Deus, porque Pedro foi um homem que aonde havia as maravilhas de Cristo, ou realizadas por Cristo, ele foi aquele que estava perto. Se você for analisar, você vai perceber sempre Pedro perto daquelas grandes maravilhas que Jesus realizou. E por meio da vida dele, irmãos, Deus também fez grandes coisas. E se você hoje está desanimado, cabisbaixo, fraco, se achando fraco, eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque nós ainda estamos em um plano material, físico.
E eu sei o que Deus, Ele é poderoso para renovar as tuas forças. Você que está nos ouvindo, eu quero fazer um convite. O mesmo convite que eu recebi no dia 17 de dezembro de 1997. Alguém me apresentou Jesus. E ao apresentar Jesus, eu disse: eu quero te convidar, meu ilustre ouvinte, a se decidir para Jesus. Venha como você está. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Uma pessoa de muita estima minha, eu falava do amor de Jesus para ela. Ela dizia: tal dia eu vou aceitar Jesus. Eu dizia: não protele, não prorrogue, aceite hoje. E ele dizia o ano que ia aceitar Jesus. Como existia aquelas falácias do ano 2000, né? Existia na época. E ele dizia: em 2000 eu aceito. Eu sei o que eu estou dizendo. É uma pessoa da minha estima, sangue do meu sangue, que não alcançou. Foi alvejado pelas costas, perdeu sua vida em 99. E aquilo me doeu tanto, me faz falta. Não lance fora esta oportunidade, meu amigo. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele mudou a minha vida. Ele é poderoso para mudar a tua história. Eu quero orar com você. Posso orar? Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, poderoso de Israel, Pai querido, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade da vida, pela graça da saúde. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, visita, ó Deus, os corações que foram cansados, ó Deus, por este trabalho, pelos louvores entoados, pela palavra que é apregoada, pela dedicação, Senhor, do primeiro que aqui chegou para realizar este culto a Ti, para com aquele, ó Deus, que com cuidados lembrou de conectar-se, Senhor, a este trabalho. Meu Deus, visita os anseios daqueles, Senhor, que tem colocado, Senhor, as suas orações nesta manhã, por meio deste trabalho, deste culto. Visita o órfão, ó Deus. Visita o desempregado, ó Pai. Visita aquele que está enfermo, Senhor. Visita aquele que se encontra no estado, ó Pai querido. Ah, Deus da glória. O ano está se findando. Tu, Senhor, és dono da certeza, dono do futuro. Pai Santo, Deus da glória, se tiver alguém agora te aceitando como Senhor e Salvador, neste momento, ó Pai,
Dá-lhe um banho com o teu sangue, o sangue de remissão dos pecados. Ah, Deus da glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, visita, Deus grande e poderoso, o teu povo nesta manhã, fortificando. Ah, Deus grande e verdadeiro, desperta aqueles que dormem. Ah, Senhor poderoso, em nome de Jesus Cristo, visita a tua igreja aqui na cidade de Rio Largo. Abençoa o nosso pastor, abençoa, Senhor, a cada um que é alcançado por esse serviço de som, aquele que tem seus préstimos, Senhor, colocado diante do altar. Deus da glória, santo e verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos dá, Senhor, mais oportunidades para poder apregoar a tua palavra. Transforma as vidas, ó Deus. Faz agora, Pai Santo, o milagre que é agora, Pai Santo, colocado diante de ti, pelo aquele que está aqui conosco, orando por meio deste serviço, ó Pai. Ah, Deus grande e verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, Senhor, que tem colocado a mão nesta obra, em nome de Jesus. Amém e amém.